Muito boa noite, queridos irmãos. Nós estamos começando mais um estudo bíblico, pela graça do Senhor, mais um momento precioso para a nossa alma, de estudo da palavra, de enriquecimento da nossa fé. E eu espero que você, assim como eu, tenha esperado por esse momento, para que nós então recebêssemos um pouco mais de vigor para acompanhar o restante da semana, neste mês que está começando, e nosso desejo é que o Senhor continue a nos guardar, nos fortalecer, e estes momentos de estudo servem para isso também, para nutrir a nossa fé, nos fazer relembrar de algumas coisas e prosseguir rumo ao alvo que é a glória do nosso Deus. Cumprimentando aqui os nossos irmãos que já estão chegando, nós já vamos começar aqui o nosso estudo, e à medida em que formos avançando, vamos aí fazendo nossas colocações. Um grande abraço a todos os irmãos que estão aqui conosco. Na semana que vem, nós vamos começar uma nova série de estudos baseada no Salmo de número 119. E entre o intervalo, do final da nossa última série, que foi quinta passada, dos 10 Mandamentos, nós vamos hoje estudar mais um aspecto mais um aspecto do ministério de Cristo, ministério terreno, baseados em um passo ali do credo apostólico. Nós já estudamos outro passo, outro dia na nossa igreja, acerca da paternidade de Deus, também dita no credo apostólico, e hoje nós falaremos sobre Jesus Cristo. Então eu espero que você esteja disposto com a sua Bíblia aí em punho. Hoje nós vamos usar vários textos, e na semana que vem vamos começar mais uma série de estudos baseada no Salmo de número 119. Hoje, então, vamos estudar sobre o credo apostólico, um passo apenas do credo apostólico acerca do ministério da humilhação, os sofrimentos de Cristo. Esta aula, meus irmãos, foi extraída de uma revista mais antiga da nossa editora, da Cultura Cristã, escrita pelo pastor Ernst Maia. Então, já é mais antiguinha, mas eu gosto sempre de usar esse material, um material muito rico, e vez por outra eu faço uso dele. Então, fica aí também já para o conhecimento dos irmãos. O que nós vamos fazer hoje? Nós não vamos estudar todo o credo apostólico, nós vamos falar apenas dos sofrimentos de Cristo, baseado naquele passo do credo apostólico que fala acerca do sofrimento, do ministério de Cristo, a partir de creio em Deus Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e ali em diante, tá bom? Então esse é o nosso trajeto hoje, e esperamos adiante fazer este estudo mais detido, mais pausado em todo o credo apostólico. Hoje, então, vamos estudar sobre os sofrimentos de Cristo, relembrar algumas coisas. Mais uma vez, cumprimentando os nossos irmãos que estão chegando, nós vamos orar e começar, então, o nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu ensino e companhia constantes, ó Deus, em nosso viver. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos instrua nesta noite. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e não podemos fazer esta aproximação de qualquer forma. E também somos incapazes de compreendê-la sozinhos. Precisamos do auxílio do teu Santo Espírito. E é por isso que nós oramos neste momento, pedindo ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, nos faça, ó Deus, entender a tua vontade revelada na palavra, para que pratiquemos segundo te agrada, ó Pai querido. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, eu gostaria de pedir a vocês que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Mais uma vez, Mateus 16, do 13 ao 20. Esse é o nosso texto.
básico de hoje. Nós vamos, a partir dele, estudar esse aspecto do ministério de Cristo, seu ministério terreno. Mateus 16, perdão, do 13 ao 20. E assim diz a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então, assim como Jesus realizou essa pergunta, e a partir dessa pergunta é que nós vamos caminhar no nosso estudo para verificar este ministério terreno de Jesus Cristo, esse ministério da humilhação. Até aqui, o credo apostólico diz, né, desde o início até este momento: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Até aqui. Mas, a partir de agora, nós vamos ver mais alguns aspectos acerca do sofrimento de Cristo. E observe o que está exposto aí. Enquanto que em outras religiões o que vale mais é o ensinamento, no cristianismo o ponto central, vital e convergente é uma pessoa, Jesus Cristo. Ao passo que muitas religiões e muitas pessoas têm procurado um ensino em que firmar a sua alma, em que se segurar, um mote para a sua vida, o cristianismo, a base do seu ensino, não é apenas uma categoria de doutrina, é uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira que foi perguntado a Pedro, nós devemos pensar hoje, né? E nós, o que pensamos sobre Jesus Cristo? Quem nós dizemos que ele é? E aí as Escrituras, meus irmãos, vão nos ensinar muitas coisas acerca de Cristo. E aqui eu gostaria de conduzi-los, neste estudo, a verificar os atributos de Cristo, suas perfeições, suas qualidades, e como ele as aplicou em seu estado de humilhação. Os irmãos se lembram, eu já disse isso aqui, nós consideramos o estado de humilhação de Jesus Cristo desde o seu nascimento, desde a sua primeira vinda, até a sua ascensão. Porque, tendo deixado sua glória, ele veio, assumiu a forma de servo, a si mesmo se humilhou, como diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Então, é tranquilo para todos nós, né, cristãos em geral, entender este estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. E nós, então, veremos que, ainda que para o nosso Senhor tenha sido um estado de humilhação, ele demonstrou a sua glória enquanto estava aqui. Se você se lembrar do capítulo 1 de João, né, João vai dizer ali no finzinho do versículo 14, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.
O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que sua ida à cruz era a maneira de ele ser glorificado. Depois leia João, capítulo de número 17, quando ele vai dizer: agora é a hora, Pai, de eu ser glorificado. Né? Restitui-me a glória que eu tinha antes de ter vindo aqui, né? Antes que a glória que tinha antes contigo. Então, este estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo não significa a sua humildade no sentido de não ter nada para oferecer. Pelo contrário, ele é o ápice da revelação divina. Ele é a concretude de tudo aquilo que Deus já tinha mostrado ao longo da história. Então, ele é precioso, sua revelação para nós, sua estada entre nós é preciosa, apesar de, para ele, ter sido um estado de humilhação. Então, caminhando neste aspecto, nós vamos ver alguns atributos de Cristo que são percebidos e confirmados nas Escrituras neste seu ministério. A primeira coisa, então, é que a sua divindade, a divindade de Cristo, foi reconhecida. A Bíblia declara e demonstra com clareza que Jesus Cristo é Deus. E o interessante disso, meus irmãos, é que essa divindade do Messias esperado, prometido e esperado, foi profetizado desde o Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus chegou, todos sabiam que o Messias também era divino. Tinha a sua divindade sido profetizada ao longo de vários e vários anos no Antigo Testamento. Então, isso deveria já deixar claro ao seu povo que não seria alguém comum, não seria apenas um homem comum, mas que este Messias era um ser divino também. Então, vamos ler alguns textos. Salmo de número 45, para observar como isso foi tratado e apontado do Antigo para o Novo Testamento. Salmo 45, do verso 6 ao verso 7. Que diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja aqui já uma distinção de alguém dentre todos os outros, usando as palavras do próprio Salmo, de todos os seus companheiros, Deus o distinguiu, o ungiu, porque ele ama a justiça, ele é Deus, o seu trono é eterno para todo sempre, e o seu cetro é um cetro de justiça, de retidão. Hebreus, capítulo... Vamos aí, Salmo 110, está mais próximo, né? Salmo 110, versículo de número 1. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, mas hoje apenas pelo comentário aqui, eu estou sem celular agora, então mandar para você me mandar uma mensagem aqui. Se quiser fazer algum comentário, coloque no comentário do Facebook. Salmo de número 110, versículo de número 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí, no Novo Testamento, nós vamos ver alguns irmãos entendendo que Cristo é a aplicação deste salmo. Ninguém poderia ter dito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, a alguém que, por exemplo, havia morrido. É o caso de Pedro, que vai usar este salmo e dizer e apontá-lo, dizendo: olha, o que foi dito lá atrás apontava para Cristo. Veja só Atos, capítulo 2, do verso 32 ao verso 36. Este movimento é bastante interessante. Atos 2, do 32 ao 36. Que nos diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja como Pedro interpreta, né? Ele faz o uso do Antigo Testamento, ele interpreta e ele aplica a sua vivência, aquele contexto ali, e o contexto maior dessa passagem, os irmãos sabem, é o evento do Pentecostes. Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus 1, do verso 8 ao verso 9, e depois o verso 13, que nos dizem assim: mas acerca do Filho, disse, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja as citações aqui do Salmo de número 110, do Salmo de número 45. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, e aí vai continuar. E o versículo de número 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aqui o exercício que o autor da carta aos Hebreus está fazendo é mostrar aos seus leitores que Cristo é superior aos anjos, por exemplo, porque a este Cristo foi dito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Então, meus irmãos, neste breve exercício que nós fizemos, podemos entender que a divindade de Cristo foi anunciada no Antigo Testamento, confirmada no Novo, interpretada e aplicada no Novo depois da sua vinda. E ele mesmo vai dizer, e nós temos visto isso, né, na nossa série de mensagens em João, como o Senhor Jesus e o apóstolo João enfatiza esse ministério de ensino do Senhor Jesus, de profeta do Senhor Jesus, né? Esse trabalho de Jesus em ensinar a vontade do Pai. Então, a sua divindade foi profetizada no Antigo Testamento. A sua divindade também foi reconhecida. A Bíblia declara e demonstra com clareza que a sua divindade foi reconhecida pelo Pai e pelo Espírito Santo no seu batismo e no Monte da Transfiguração. Os textos estão aí e os irmãos se lembram, né? É aquela expressão. O que nós queremos dizer que a divindade de Cristo foi reconhecida pelo Pai e pelo Espírito Santo? No sentido de que eles se pronunciaram diante dos homens que, de fato, Cristo era aquele que haveria de vir, né? Então foi reconhecida para que os homens ouvissem, tomassem conta daquilo que de fato Jesus Cristo era, o prometido do Antigo Testamento. Então, nesses dois momentos, tanto pelo Pai quanto pelo Espírito, por exemplo, no evento do batismo, onde João viu descer o Espírito sobre Jesus em forma de pomba, então o Espírito Santo estava ali, ao mesmo tempo em que foi dito do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando ali, estando presente, se revelando, a Trindade sendo revelada. E no Monte da Transfiguração é ouvido mais uma vez por aqueles que estão lá juntamente com Jesus. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, a divindade de Cristo foi reconhecida diante dos homens. E por ele mesmo, né? E também por seus discípulos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11, verso de número 27. Nós vamos entrar num trecho do Evangelho de João, no domingo, onde o próprio Cristo vai fazer menção do seu ministério, né, da sua missão.
Mateus 11, verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então, ele mesmo está dizendo da sua divindade. E pelos seus discípulos, por fim, né? Deus não pode deixar de ser o Deus glorioso. Na encarnação, ele ocultou externamente a sua glória aos olhos dos homens, no sentido de não vermos aquilo que João viu lá no Apocalipse, né? Um ser totalmente resplandecente, como a gente estudou no domingo passado na escola dominical, né? Um ser resplandecente, branquíssimo, brilhante. Isso não foi visto pelos homens, né? Mas ainda assim a glória dele foi vista em suas ações, na autoridade que tinha para expelir demônios, para ensinar, para curar. E talvez o mais próximo disso foi visto por aqueles que estavam no Monte da Transfiguração, né? O seu rosto resplandecia muitíssimo. Depois os irmãos podem dar uma olhadinha em Mateus capítulo 17, né? Depois os irmãos podem dar uma olhadinha lá, no Monte da Transfiguração. Pois muito bem, avancemos. A sua divindade também foi reconhecida pelos próprios demônios. Esse é um caráter interessante, um aspecto interessante. Enquanto Jesus começava o seu ministério, havia muita dúvida do coração endurecido dos homens que tinham contato com ele, porque eles estavam esperando outro tipo de pessoa, outro tipo de postura do Messias prometido. E Jesus vem demonstrando, muitas vezes em oculto, apenas com aquela pessoa que precisa ser curada, coisas nessa linha. E ainda assim, bem no início, os próprios demônios reconhecem quem Jesus é, com mais facilidade do que os homens com o seu coração endurecido. Então, eu separei dois textos que demonstram isso. Primeiro, Mateus capítulo 8, verso 29. Mateus capítulo 8, verso 29. Para que você entenda um pouquinho melhor, verso 28 antes, né, para a gente entender. Tendo ele chegado à outra margem, lá na terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Enquanto ele estava começando ali o seu ministério, os próprios demônios falam assim: ô Filho de Deus, o que você está fazendo aqui? Eles sabem. Veio nos atormentar antes do tempo, eles também sabem do que Cristo fará até o dia final, com Satanás, o inferno e suas hostes. E esse aspecto é bastante interessante, do reconhecimento da divindade de Jesus Cristo. Outro momento é Marcos, capítulo de número 1. Muito provavelmente o mesmo evento sendo narrado pelos dois evangelistas. Marcos, capítulo 1, versos 23 e 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Nós começamos o nosso estudo hoje lendo, né, a confissão de Pedro em Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas veja só, né, como essa divindade foi reconhecida por todos. Aqueles que não quiseram reconhecer, na verdade, se rebelaram, rejeitaram a manifestação do Messias de Deus. Avancemos, então, para ver que a divindade de Cristo foi demonstrada também diante dos homens. E observe, Jesus recebeu designações aplicáveis somente a Deus. Somente a Deus. E Jesus as recebeu. João, capítulo 20, verso 28. Por favor, irmãos, abram lá as suas Bíblias.
João capítulo 20, verso 28. Depois de ver as marcas, as feridas de Cristo, Tomé vai exclamar: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus vai dizer a ele: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas ainda assim ele profere, né? Essa divindade de Cristo é demonstrada. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, o que eu quero demonstrar aqui aos irmãos neste momento é que essa divindade de Cristo, além de ter sido reconhecida, ela é demonstrada pelo fato de Jesus ter recebido, né, aplicarem ao Senhor Jesus designações que eram apenas até ali direcionadas ao Deus Todo-Poderoso, né, ao Deus Pai, por assim dizer, né, a Yahvé, e aqui elas são aplicadas ao Senhor, ao Kyrios, né? Então, veja só como estas coisas se manifestam claramente. E aí, veja só, os atributos do Senhor, eu vou aumentar aqui, os atributos do Senhor Jesus Cristo, sendo demonstrados no sentido de que a sua divindade também era clara, né? A Escritura atribui a Cristo diversas perfeições, diversos atributos que são próprios e que nós reconhecemos com tranquilidade no Antigo Testamento quando falamos de Yahvé, né? Do Deus, do Senhor dos Exércitos, né? Sabemos tranquilamente, o Senhor Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor Deus é eterno, é imutável, é santo, ele é a fonte de toda a vida, ele não tem, né, não há imortal, no sentido de não há morte, né, ele não morre, ele é imortal. Todos esses atributos também são percebidos em Jesus Cristo, e eu gostaria de rapidamente, como vocês gostam de dizer aqui, batidinho, dar uma olhadinha nesses textos, Mateus 9, do verso 2 ao verso 4, brevemente, vamos ler esses textos. Mateus 9, do 2 ao 4, diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. E agora preste atenção, meus irmãos, verso 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Então, o Senhor Jesus é onisciente. E lembrem-se disso, nós estamos estudando apenas este aspecto do ser humano Jesus Cristo, né? Totalmente Deus, 100% Deus. Mas também sabemos que ele é 100% homem, e essas duas naturezas, elas não se fundem em nenhum momento. Este Cristo que é aquele que tem sede, que está cansado de uma viagem, que dorme, né, que tem sono, é o mesmo Cristo que sonda os corações dos homens e pergunta: por que vocês maquinam o mal no vosso coração? Então, Cristo é onisciente. Cristo também é onipresente, Mateus 28, 20. Talvez pela referência você não lembre de uma primeira hora, sim, né? De bate-pronto, mas quando você ler, você vai lembrar. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo está conosco. Está conosco, comigo, aqui em casa, aí na casa de vocês, espalhados pela face da terra. O Senhor Jesus é onipresente. O Senhor Jesus é onipotente. João capítulo 5. João capítulo 5, do verso 26 ao verso 29. Diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Ele também é imutável, ele é santo, ele tem vida em si mesmo, ele é a fonte de toda a vida. Então, em seu ministério terreno, em seu estado de humilhação, no seu ministério de humilhação, em meio a tantos sofrimentos, a vinda de Cristo também serve para que ele revele o seu poder, ele revele os atributos de Deus, ele revele a glória de Deus. Ele mesmo vai dizer: ninguém jamais viu a Deus senão o Filho que o revelou. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Neste sentido, então, sua divindade foi profetizada, sua divindade foi reconhecida, sua divindade foi demonstrada. Avancemos aqui para mais alguns aspectos, ainda sobre essa ideia de que Jesus demonstra sua divindade, tendo autoridade para perdoar pecado, para curar milagrosamente, tem poder sobre os demônios, poder sobre a natureza, né? Ele acalmando ali a tempestade no mar. Ele é o autor da salvação. É por meio dele que o Espírito Santo é enviado, né? Ele diz: eu preciso ir e eu enviarei o outro Consolador. E também vai dizer que ele e o Pai vão enviar o Espírito Santo, e ele é o juiz supremo, voltará para julgar vivos e mortos. Vamos dar uma olhadinha neste aspecto que é bastante interessante. A humanidade imaculada de Jesus Cristo, né? No sentido de ele não ter pecado. Agora, nós deixamos um pouquinho a divindade de Cristo e vamos falar um pouquinho da sua humanidade, tá bom? A sua outra plenitude da sua natureza. Observe o que está exposto aí. A Bíblia declara e demonstra de forma enfática que Jesus Cristo é também perfeitamente homem. Todavia, o que em geral causa muita discussão em nossa mente, muita confusão em nossa mente, perdão, é o fato de nos esquecermos de que ele era um homem sem pecado, mas era 100% homem. Então leia comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele o fez culpado por nós, para que então nós conhecêssemos, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui aquela doutrina que a gente já trabalhou ali na igreja, né, doutrina da imputação. Então, sobre Cristo são imputados nossos pecados, nossas injustiças,
e tudo mais. E sobre nós é imputado a justiça de Cristo, seus méritos e as bênçãos decorrentes disto. A Bíblia declara e demonstra com clareza que Jesus Cristo é Deus e, portanto, a sua humanidade foi profetizada. E Isaías 53, os irmãos sabem de cor, onde, dizendo daquele contexto, para aquela época, mas de uma maneira profética, isto é, que então não parava ali naquele tempo. Era para além daquele momento. Haveria um cumprimento próximo, mas um cumprimento futuro, e este cumprimento futuro, pleno, em Cristo Jesus. Né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, Isaías 53, a sua humanidade foi profetizada. Sua humanidade foi reconhecida. Veja que eu estou usando a mesma estrutura. Ele veio em carne, chamou-se homem e também foi chamado de homem, né? Este homem, Jesus. A sua humanidade foi demonstrada. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para te ajudar a ler. Ele é contado genealogicamente como homem. Nascido de mulher, tem corpo e espírito, elementos que compõem a natureza humana. Esteve sujeito às leis ordinárias da natureza humana, como nascimento e crescimento, obediência, morte, necessidades, características e sentimentos humanos, como fome, sede, cansaço, simpatia, sono, choro, sofrimento. Também indignou-se, compadeceu-se, admirou-se, amou, alegrou-se, foi tentado e orou. Então, Cristo Jesus, em seu ministério, e vou abrir um parêntese aqui para lembrar os irmãos que isso acontecia muito no Antigo Testamento, na vida dos profetas. Deus ensinava ao povo, muitas vezes, utilizando a vida do profeta, com seus sofrimentos, muitas vezes. Lembrem-se do caso talvez mais lembrado, o caso de Oséias. Deus chama Oséias, dá todas aquelas ordens, o sofrimento que ele vai passar por causa da esposa que ele teve, os filhos que lhe nasceram, o nome que ele deveria dar aos seus filhos e depois a mudança de nome. E aí o Senhor Deus mostra na vida daquele servo dele, para todo o seu povo, o que ele faria com o povo. Da mesma maneira que ele fez isso no Antigo Testamento com os seus profetas, Deus faz isso também com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem fazer isso. Ele também tem a autoridade. Ele também faz voluntariamente. É uma obediência, mas é uma obediência numa voluntariedade. Ele quer fazer isso também. E ele demonstra em sua vida aquilo que o povo de Deus deveria ser ensinado. E em muitos momentos nós vemos Jesus saindo e se retirando para orar. E depois ele diz assim: vós orareis assim. Ele demonstra que ele tem cansaço e que as necessidades físicas são reais e que elas precisam ser atendidas, supridas, mas para depois dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ele é tentado durante 40 dias e 40 noites. Nós temos relato apenas do finzinho desse período de 40 dias e 40 noites. Sofreu essa tentação sem pecado. E em todas aquelas que nós temos registro, ele respondeu com a palavra de Deus. E aí nós vemos no Novo Testamento o ensino dizendo: olha, sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como o Senhor Jesus nos demonstrou com a sua humanidade, com estes aspectos da nossa vida sendo vivida pelo próprio Cristo e como ele nos ensina a viver. E por fim, meus irmãos, nós
concluímos a nossa aula de hoje. Foi rápido, eu até me assustei, eu falei rápido, né? Nós encerramos da seguinte maneira: Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus Cristo é homem que pode entender nossas necessidades. E é Deus, perdão aí pelo D minúsculo, não se escandalize, foi um erro de digitação. E é Deus que pode nos socorrer eficazmente. A nossa salvação só poderia vir de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, providenciando de forma definitiva a nossa salvação em Cristo Jesus. Não poderia ser mais ninguém, deveria ser alguém preparado pelo próprio Deus, alguém que não tivesse a nossa natureza interna, alguém que não tivesse o nosso coração maculado pelo pecado, mas sim alguém que era santo, totalmente santo. E eu vou encerrar lendo com os irmãos Hebreus, capítulo de número 4. Creio que encerra bem este nosso estudo, esta nossa visão geral deste aspecto, né, do estado de humilhação de Jesus Cristo. Hebreus 4, a partir do verso 14. E diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E por quê? Porque ele antes foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos acheguemos a Cristo, meus irmãos. Compreendamos mais quem é o nosso Redentor e como Ele sabe das nossas necessidades. E assim não há outro para quem peçamos as coisas, supliquemos, senão aquele que sabe o que é padecer e que superou até mesmo o poder da morte para nos prover um caminho melhor. Este é o nosso Cristo. Necessário, sim, foi para ele passar por este estado de humilhação e depois ser exaltado às alturas e receber o nome que está acima de todo nome, para que nós fôssemos redimidos deste nosso estado de humilhação para um estado de glorificação, quando tudo terminar. Ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, bendito, seja a honra, a glória e o louvor. Vamos orar? Deus eterno, nós te agradecemos. Nosso amado e bendito Cristo Jesus, nós te louvamos. Ó Espírito Santo, nós que somos gratos por tua companhia e ensino constantes. Louvamos-te pela tua palavra, que é a revelação da tua vontade, a tua vontade, ó Deus, de redimir um povo para si. E te agradecemos por fazer parte deste povo. E te louvamos porque as tuas misericórdias não têm fim. E hoje estamos mais uma vez relembrando este fato bendito, que é a vinda de Cristo. E por meio desta vinda, nós sermos salvos dos nossos pecados. Por meio da vinda de Cristo, nós temos uma mostra mais ampla e completa do teu ser, dos teus atributos. Te agradecemos mais uma vez por esta noite. Te pedimos que o Senhor consolide em nosso coração aquilo que nós aprendemos. Nos motive a estudar mais a tua palavra, para o louvor da tua glória. Guarda-nos, ó Deus, nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite, cumprimentando aí os nossos irmãos que estão conosco
E lembrando a todos que nós começamos no domingo passado a série em Apocalipse, na escola dominical, todos são nossos convidados para participar juntamente com a nossa igreja. Domingo às 9 nós faremos apenas a transmissão aqui na página do Facebook e depois disponibilizaremos no YouTube. Nós vamos dar sequência então à nossa nova série em Apocalipse. No domingo, às 18 horas, teremos o nosso culto. A transmissão será feita a partir lá da igreja, às 18 horas. E na semana que vem, se Deus nos permitir, começaremos uma série de estudos no Salmo 119 aqui, quinta-feira, às 8 horas. Uma boa noite a todos os irmãos, grande abraço a todos, aos nossos visitantes, que Deus nos abençoe e até mais.